Morte materna é uma morte, na imensa maioria das vezes, evitável, como hoje a morte pela Covid também é, porque a gente tem a vacina, né? E também tem a possibilidade de terapia para tentar mitigar essa morte. Então, é uma morte evitável e é uma morte por falta de acesso ou por falta de assistência adequada. E o que é que aconteceu com a Covid? Exatamente a mesma coisa que acontece com as outras causas de morte materna, com pressão alta, com hemorragia, que são eram as duas principais causas de morte materna. Então, esse grupo, foi percebendo em diversos estados, praticamente em todas as regiões do país, tinha alguém, e se reuniu e formou um grupo de estudo sobre Covid e gravidez. E aí algumas mulheres em especial, e aí eu queria citar a professora Melânia Amorim, que é da Paraíba, e que é uma epidemiologista que é consultora do OMS, e eu acho que a Melânia é uma das pesquisadoras que mais atua e que mais publica, que também é membro da rede feminista de GEO. Bom, a gente foi procurando as estatísticas, tentando entrar no sistema de síndrome respiratória aguda do Ministério da Saúde, colhendo dados e construindo a narrativa. O fato é que esse grupo começou a publicar e o Brasil passou a responder por mais ou menos 70% a 80% das mortes maternas. Vou repetir, morte materna é aquela que se relaciona à gravidez, ao parto, e aos 42 dias depois do parto, que a gente chama de puerpério, do mundo. Não, pera. Você pode repetir? É que, quando a gente começou a pesquisar e a documentar, o Brasil passou a responder por cerca de 70%. Houve publicações no México, que aí depois esse percentual diminuiu, mas no primeiro momento era próximo de 80% das mortes maternas documentadas pela Covid no mundo aconteciam no Brasil. Nossa. É claro que em outros países da América Latina deve acontecer quadro semelhante, mas não houve a percepção de pesquisadores nesse sentido. Mas o fato é um reflexo da realidade das fragilidades do sistema de saúde, e eu acho que a gente tem que falar muito bem do SUS. O SUS é um marco civilizatório, seriam muito mais mortes se ele não existisse, mas a gente tem que falar da precariedade que ainda existe e do desmantelo que se tenta construir em torno dele, né? O teto de despesas com o SUS é criminoso, no sentido de que, de fato, faz com que vidas sejam perdidas em função da dificuldade de acesso da população. Bom, aí esse grupo fez algumas publicações, eu peguei dados de 3, mas eu acho que talvez nem... Doutora Liduína, antes de entrar nesses dados, estou muito interessado, mas quando você está falando dessa informação, né, que 70% das mortes maternas no mundo por Covid acontecem no Brasil, isso desmonta por completo, porque as mães grávidas, em geral, não sei de mães grávidas aos 90, aos 80, aos 60, são mulheres jovens, né? São jovens, então isso desmonta por completo aquela tese do Covid como uma doença que ataca velhos, né? A questão é que a gravidez, ela mexe muito com o nosso sistema imunológico, com a resposta inflamatória da gente e com a capacidade de coagulação do nosso corpo. Então, a grosso modo, assim, o que é que primeiros artigos mostraram, as pesquisas mostraram, é que existe uma mão dupla, tanto a COVID piora os resultados da gravidez, e aí a Sabrina descreveu o parto de prematuridade extrema, era um parto de um bebê que tinha uma gravidez dura em média 40 semanas, essa criança tinha 26 ou 27 semanas, se eu não me engano, né, então é uma prematuridade extrema, e está relacionada a aborto, hemorragia, prematuridade extrema, aumento de pressão alta, essa associação já existe. Então, a COVID piora a gravidez, piora os desfechos da gravidez, e a gravidez complica a COVID em gestante. Então, as gestantes, elas, como todos nós, a maior possibilidade ou menor possibilidade de se infectar se relaciona à nossa mobilidade, né? Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente tem contato com as pessoas, maior a chance da gente se contaminar. E aí já vai uma questão social muito grande. As mulheres que mais se movimentam são aquelas mulheres que precisam
trabalhar, são obrigadas a trabalhar para se alimentar, para comer, e normalmente elas têm uma família, então são mulheres que pegam transporte público, que vivem em regiões mais periféricas das cidades, né? Depois eu faço um parênteses de um dado das mortes aqui no Ceará, obviamente a imensa maioria das mortes foi no SUS, e na saúde suplementar só teve morte em um plano de saúde, em um convênio, que é o Apvida. Os outros convênios, que normalmente são os escolhidos pelas pessoas que têm uma maior aquisição financeira, não houve nenhuma morte na Terra, tá? Coisas para a gente pensar. Bom, mas aí, como eu estava dizendo... As grávidas pobres é que estão morrendo. E provavelmente as grávidas pobres e pretas, né? Exatamente. Eu ia chegar no terceiro artigo, que eram fatores de risco, e existem os fatores... A própria gravidez é um fator de risco, então eu acho que a primeira questão que a gente tem que dizer é: toda grávida é grupo de risco para a COVID. Eu acho que é importante a gente dizer com clareza essa informação. Portanto, toda grávida deveria ser protegida em relação às condições de trabalho e ao trabalho presencial. Esse grupo tensionou bastante, o Ministério do Trabalho, inclusive, passou a orientar nesse sentido de que gestantes trabalhassem remotamente, fosse garantido o trabalho em casa. E se não fosse possível o trabalho em casa, que gestante fosse dispensada, mantida a sua remuneração.